Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 7. A condição da realidade. O mundo, como você o percebe, não pode ter sido criado pelo Pai, pois o mundo não é como você o vê. Olha, já começou com uma frase profunda. Esse mundo que a gente percebe com os olhos do corpo físico aqui, com os nossos 5 sentidos, ele não foi criado por Deus. Não esse mundo aqui que a gente vê de competição, de crítica, de medo, de culpa, de julgamento, de ter que lutar, de sofrimento. Esse não foi o mundo criado pelo nosso Pai. Porque o mundo não é como a gente vê com esses olhos físicos aqui. Deus criou apenas o eterno e tudo que você vê é perecível. Perecível é tudo aquilo que se deteriora, que estraga com o tempo. Então, tudo que a gente vê aqui é perecível. Nosso corpo físico mesmo é perecível. Tudo um dia vai terminar. Portanto, tem que haver um outro mundo que você não vê. Olha só, gente. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. No entanto, isso não pode ser literalmente verdadeiro, pois o eterno não é recriado. Perceber de um modo novo é apenas perceber mais uma vez, implicando que antes ou durante o intervalo não estava percebendo nada. O que é então o mundo que aguarda tua percepção quando você o vê? Olha só, o que é esse intervalo que ele nos traz aqui? É esse intervalo de tempo chamado vida, que a gente não está percebendo a verdadeira realidade. Por isso, mas a gente sabe, a gente já conhece, a gente precisa apenas relembrar. Todo pensamento de amor que o Filho de Deus já tenha tido é eterno. Os pensamentos de amor que a sua mente percebe nesse mundo são a única realidade do mundo. Ainda são percepções, porque ele ainda acredita que é separado. O Filho de Deus, ou seja, cada um de nós, ainda esse amor, ele ainda é uma percepção, porque a gente ainda se vê como separado do outro, a gente acha realmente que a gente está separado. Contudo, são eternos, porque são amorosos. E sendo amorosos, são como o Pai, e portanto não podem morrer. O mundo real pode, de fato, ser percebido, o mundo verdadeiro. Tudo o que é necessário é a disponibilidade para não perceber nenhuma outra coisa. Então, aqui, mais uma vez, fica claro esse estado de disponibilidade, que é a entrega, né? Vou retomar a frase novamente. Tudo o que é necessário é a disponibilidade para não perceber nenhuma outra coisa. Pois se percebe tanto o bem quanto o mal, está aceitando ambos, o falso e o verdadeiro, e não está fazendo nenhuma distinção entre eles. Então é olhar só para aquilo que é belo, né, gente? Procurar o melhor em cada um de nós. Nunca olhar para o erro, olhar sim para nosso ser mais elevado, para o amor crístico que existe em cada um. O ego pode ver algum bem, mas nunca só o bem. Então o ego pode até por vezes, para nos ludibriar, ver algo de bom no mundo, nas pessoas, na gente mesmo, mas ele nunca vai perceber somente o bem. Ele vai e percebe o bem e de repente vai fazer a gente perceber aquilo que é defeituoso, que é errado, que é injusto, que é feio. Aí a gente volta a alimentar essa mentalidade errada do ego. É por isso que as suas percepções são tão variáveis. Ele não rejeita inteiramente a bondade, o ego no caso aqui, pois isso você não poderia aceitar. Mas ele sempre adiciona algo que não é real ao real, assim confundindo ilusão e realidade. É um estratagema do ego, né? Um artifício que o ego usa. Ele aceita algo que é real em algum nível, mas aí ele vem com algo que não é real. Pois as percepções não podem ser parcialmente verdadeiras. Se acredita na verdade e na ilusão, não é capaz de dizer qual delas é verdadeira.
Isso é real, né, gente? Imagina, a gente não sabe discernir até hoje o que é verdadeiro, o que é real, o que é ilusão, o que é falso na vida, nas nossas percepções aí, no nosso entendimento. Imagina quanto aprendizado a gente ainda tem pela frente. Para estabelecer a sua autonomia pessoal, tentou criar de modo diferente do seu pai, acreditando que o que você fez é capaz de não ser como ele. Todavia, tudo o que é verdadeiro é como ele, como o nosso Criador. Perceber só o mundo real vai te conduzir ao céu real, porque vai fazer com que seja capaz de compreendê-lo. A percepção da bondade não é conhecimento, mas a negação do oposto da bondade te capacita a reconhecer uma condição na qual opostos não existem. Então, olha que interessante. A gente vive num mundo de polaridades, de dualidade, onde a gente percebe essas polaridades atuando. Amor e ódio, bom e ruim, feio e bonito, alto e baixo, noite e dia, sombra e luz. São vários aspectos que comprovam o mundo de polaridades no qual a gente vive. Então, o que Um Curso em Milagres está nos trazendo agora é que a gente não olhe para os opostos, veja somente aquilo que é eterno em tudo, que aí a gente sai da polaridade. E eu sei que isso é um desafio gigante para nós, mas a gente vai aprender, eu tenho certeza. E essa é a condição do conhecimento, ele continua aqui. Sem essa consciência, não satisfez as suas condições e enquanto não as satisfizer, não terá o conhecimento de que ele já é teu. Você fez muitas ideias que colocou entre você mesmo e o seu Criador. E essas crenças são o mundo tal como você o percebe. A verdade não está ausente aqui, mas está obscura. Olha que profundo, ele está trazendo para a gente que a verdade está aí, disponível. Essa sabedoria aqui está disponível, está na nossa cara, mas ela está obscurecida pelas nossas crenças, pelas barreiras mentais que a gente já criou. Por isso que a busca é sempre interna, a saída é para dentro, sempre. Por isso que ele disse, a verdade não está ausente aqui, mas está obscura. Não conhece a diferença entre o que você tem feito e o que você tem criado. O fazer é o do ego, né? E o que a gente cria é aliado à nossa mente superior, que é o nosso Criador. Então a gente não percebe essa diferença. Acreditar que pode perceber o mundo real é acreditar que você pode conhecer a ti mesmo. Tá vendo como é uma crença? Quando eu acredito que eu posso perceber a realidade que existe por trás de todo esse cenário que eu enxergo com os meus olhos físicos aqui, que eu percebo com os meus sentidos, aí, quando eu acredito, aí eu tenho a chance de conhecer a mim mesmo. Pode conhecer a Deus porque essa é a vontade dele, de ser conhecido. Olha que lindo, gente. Deus está aí quase gritando. É lógico que ele não é um ser, uma pessoa, né? Mas é só um jeito metafórico de falar. Ele está na nossa cara e essa energia, essa consciência, essa mentalidade mais elevada, essa fonte criadora, está tentando nos acordar o tempo todo. Mas a gente não acorda. Então aqui, ó, pode conhecer a Deus, porque é a vontade dele ser conhecido. O mundo real é tudo o que o Espírito Santo tem guardado para você, dentre o que você tem feito. E perceber só isso é salvação, porque é o reconhecimento de que a realidade é só aquilo que é verdadeiro. Nossa, lindo, lindo, linda essa leitura de hoje. Fim da leitura do livro-texto.